Alunos do nono ano, vamos fazer a correção da atividade de revisão para a prova que será no dia 21 de março. Eu passei 7 questões para vocês, vamos para a primeira questão. A número 1, ela fala o seguinte: a queda da maçonaria e o estabelecimento da República no Brasil resultaram de um conjunto de transformações. Sobre isso, responda. Letra A. Por que os militares estavam insatisfeitos com o governo imperial? A gente pode dizer que os militares, eles saíram fortalecidos aí da Guerra do Paraguai e eles então começaram a reivindicar para a coroa brasileira na época o quê? Maior participação política, uma vez que os mesmos praticamente não tinham nenhum direito. Então, a resposta da número 1, letra A, é essa. Vamos para a questão letra B. A letra B, ela diz o seguinte: que motivos geraram afastamento entre a Igreja Católica e a monarquia? Fato que ficou conhecido como a questão religiosa. Então, a resposta dessa letra B, a gente pode observar aqui, buscando aí recuperar o poder perdido com a submissão, né, à coroa brasileira por meio do padroado. O que acontece então? Os bispos, eles começaram a exigir aí que os fiéis e os clérigos, né, que fossem aí ligados à maçonaria, né, que fossem maçons, eles então abandonassem essa prática. Ou seja, a partir daí não dava mais para ser católico e maçom ao mesmo tempo. Neste caso aqui, o que aconteceu? Isso aí gerou um dilema muito grande, uma polêmica muito grande na época. Por quê? Porque o imperador autorizou aí que as ordens do Papa fossem ignoradas e inclusive mandou prender 2 bispos que insistiram em seguir essas práticas, ok? Então foi aí que praticamente a igreja começou, né, a ter essa insatisfação com a monarquia brasileira. Vamos então para a letra C. A letra C, ela diz o seguinte: os cafeicultores do Oeste Paulista defendiam a implantação da República e do federalismo no país. De que forma eles seriam beneficiados com tais mudanças? Então, nós podemos observar aqui que esta letra C diz respeito que os cafeicultores aqui do Oeste Paulista, eles passaram a defender o quê? Uma república federativa, porque assim eles poderiam ter mais autonomia política e também econômica. Então foi por isso que eles começaram então a defender a instalação de uma república aqui no Brasil, correto? Vamos então para a questão letra D. A letra D, ela diz o seguinte: com a abolição da escravidão em 1888, muitos fazendeiros de café do Vale do Paraíba, tradicionalmente aliados do imperador, também passaram a apoiar o movimento republicano. Por quê? Então vamos para a resposta. Essa letra D aí a gente pode dizer que a abolição da escravatura, ela trouxe aí uma série de descontentamento para esses cafeicultores. Por quê? Porque a gente sabe que esses cafeicultores, de certa forma, aproveitavam da mão de obra escrava. E a partir daí, desde o momento que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea em 1888, eles começaram a entrar em descontentamento com a monarquia brasileira devido aos altos prejuízos que elas tiveram quando, então, libertaram esses escravos que, de certa forma, eles exploravam o trabalho deles. Então, isso significa que, com a abolição da escravatura, eles não poderiam aí explorar esses negros com o trabalho escravo. Por isso que eles, então,
ficaram insatisfeitos com a coroa brasileira e começou então a defender a instalação de uma república aqui no Brasil, correto? Ok, então vamos agora para a questão número 2. A questão número 2, ela diz o seguinte: as expressões a seguir são usadas para definir as características do sistema de poder da Primeira República. Explique o significado de cada uma delas. Então, primeiro, a letra A, ela vai fazer a seguinte pergunta: república oligárquica. O que é uma república oligárquica, né? Primeira coisa que a gente tem que analisar aqui, que oligarquia significa o quê? Governo de poucos, correto? Então, ela expressa o controle político da república pelos grandes proprietários de terras. E esses grandes proprietários de terras, de certa forma, eles tinham influência e poder político em suas regiões, ok? Então, essa é a resposta da letra A, número 2. A letra B, política dos governadores. A gente pode dizer que a política dos governadores nada mais era do que arranjo entre determinados grupos das oligarquias estaduais garantidas no poder e a governabilidade do governo federal. Então era praticamente aquele toma lá da cá, né? Ou seja, são as trocas de favores entre os governos aí, né, dos estados com o governo federal, ou seja, eles apoiavam aí, né, o governo federal a ser eleito e em troca eles faziam aí manobras para poder beneficiar esses governadores, então, que ajudava de certa forma este candidato a presidente a ser eleito, ok? Então, esta é a política dos governadores. Vamos então para a letra C da questão número 2. Política do café com leite. A política do café com leite, né, foi praticamente aí um pacto que aconteceu durante a Primeira República. Então, esse pacto aí, em grande parte, daí da Primeira República, pertenciam aí às elites de São Paulo, que era o grande produtor de café, e às elites de Minas Gerais, que era o grande produtor de leite. Isso para quê? Para se manterem no governo. Era praticamente aí o revezamento de poder no cargo de presidente da República. Então, essa política do café com leite é uma alternância no poder entre esses dois maiores estados na época, entre São Paulo, grande produtor de café, e Minas Gerais, o grande produtor de leite. Isso, revezamento de poder no cargo de presidente da República, ok? Vamos então para a questão letra D, coronelismo. O que de fato é o coronelismo? O coronelismo, ele é praticamente aí o quê? Um sistema marcado pela presença de um chefe. Esse chefe era o coronel, que controlava aí os eleitores muitas vezes por meio da força. Então esses eleitores aí praticamente eram conduzidos por esse coronel. Então ele controlava praticamente o voto aí dessas pessoas, correto? E por último, aí a questão da letra E, o que é de fato aí o voto de cabresto? O que é o voto de cabresto? Né? O voto de cabresto, gente, é um mecanismo aí de controle dos votos por parte dos coronéis. Uma prática muito comum no tempo da República Oligárquica. Então eu posso dizer que o voto de cabresto nada mais é que a imposição aí do coronel em obrigar as pessoas a votar no candidato que ele indicasse. E muitas vezes isso era o quê? Era baseado na compra de votos, correto? Então, esse coronel comprava o voto desses eleitores e esses eleitores eram obrigados, eram forçados e muitas das vezes usando até a violência a votar nos candidatos indicados por esse coronel, correto? Então, este é o voto de cabresto. Vamos então, mais adiante, vamos falar da questão número 3. A questão número 3,
ela está fazendo a seguinte pergunta. Olha só. Analise a charge da página 26 e, em seguida, responda as questões no caderno. Vamos, então, à letra A. A letra A está perguntando o seguinte: que aspecto da política brasileira do início do século XX o artista procurou representar nesta charge? Essa charge aqui, nós estamos vendo a urna eletrônica, nós estamos vendo o coronel conduzindo aí o eleitor. Este eleitor está sendo representado por um burro, este eleitor está com uma corda no pescoço e o coronel está levando ele para depositar o voto. Então, gente, isso aí significa o quê? A prática do voto de cabresto, a resposta correta, ok? A prática do voto de cabresto. A letra B faz a seguinte pergunta: escreva um texto para identificar e explicar a crítica que o artista da charge pretendeu fazer ao eleitor e aos políticos daquele período. Então, nesse caso aqui, a gente pode dizer que o cartunista, né, ele critica a postura do político que oprime e ameaça o eleitor e também deprecia a imagem do eleitor que se submete ao político. Então, a gente vê aqui uma submissão, ok? Essa é a resposta da número 3, letra B, correto? Vamos, então, para a questão número 4. A questão número 4 pergunta o seguinte: de acordo com nossas aulas, escreva as principais características da Constituição de 1891, incluindo quem tinha direitos ao voto e quem eram excluídos do voto. Então, a gente pode dizer que as principais características em relação ao voto na Constituição de 1891 diz respeito principalmente a quem? Quem tinha direito ao voto na Constituição de 1891? O homem acima de 21 anos e que fosse alfabetizado, ok? A Constituição também, ela exclui algumas pessoas do voto, por exemplo, as mulheres e os analfabetos. Então, a gente observa que nessa Constituição de 1891, apenas os homens acima de 21 anos e que fossem alfabetizados é que poderiam votar, ok? Vamos, então, para a questão número 5. Dê o conceito de República da Espada. O conceito mais comum e mais usual que a gente utiliza aqui para falar da República da Espada é que a República da Espada foi o período em que o Brasil foi governado por militares. Então, a gente sabe que o nosso primeiro presidente da República, que foi nomeado, foi o Marechal Deodoro da Fonseca, juntamente com o Floriano Peixoto, Marechal Floriano Peixoto. Então, esse período aí é conhecido como República da Espada, justamente por quê? Porque esse período foi governado por militares, ok? Vamos então para a questão número 6. Qual era a principal economia do Brasil durante a Primeira República? Essa questão, ela é fácil e a gente pode dizer que o café era a principal economia aqui do Brasil. Inclusive, um grande produto que era exportado também para outros países, ok? Vamos então para a última questão, a questão número 7. Olha só a pergunta. Devido à insatisfação da população com a monarquia, a mesma perdeu o apoio dos grupos que a sustentavam. Quais são esses grupos? Então, a monarquia, praticamente, ela foi perdendo o apoio dos grupos que a sustentavam, né? Foi por isso que houve a decadência da monarquia. E a gente pode dizer que os principais grupos que sustentavam a monarquia eram, na verdade, os militares, correto? Também a Igreja Católica e os cafeicultores, ok?
Alunos, eu agradeço a atenção de todos vocês, espero que vocês tenham compreendido aqui essa correção das atividades de revisão para a prova. Estudem para a nossa prova, analise bem cada questão, tenha paciência.